Tudo bom, pessoal? Eu sou o Jean, monitor da disciplina de Planejamento e Urbanismo. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre algumas ferramentas da planilha de Excel, a tabela dinâmica e como criar um filtro, né, nas informações de tabela que vocês vão usar para o trabalho. A primeira coisa que a gente vai ver é a questão do filtro. Aqui eu peguei uma tabela como exemplo. E, por exemplo, se nós temos aqui cidades, Cuiabá, Varza Grande, a origem, o destino, da onde os veículos vão e vêm, o tipo do veículo, né? E esse fator eu vou explicar mais para frente qual é a importância dele. Para criar um filtro, a gente vai selecionar essa parte de cima, a primeira linha. Nós vamos vir em classificar e filtrar. Vemos nessa opção aqui, filtros. Quando a gente clica nela, vocês veem que já mudou a, a primeira linha. Ela cria uma opção de você poder selecionar só o que você quer. Por exemplo, só carros. Aí ele já muda a tabela, só para carros. Ou você quer apenas as informações de Várzea Grande. Ele retorna só as informações de Várzea Grande. Então essa primeira parte é simples, né? Criação de um filtro. E o próximo passo que nós vamos ver é a tabela dinâmica, que ela permite fazer algumas análises dos dados que a gente vai estudar. Para inserir uma tabela dinâmica, a primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar toda a tabela que nós queremos transformar em uma tabela dinâmica. Então, no trabalho de vocês, vocês vão estar com uma tabela muito grande, com dezenas, centenas de informações. Então, uma das coisas que vocês podem fazer para selecionar ela de forma rápida é selecionem a primeira célula aqui da tabela e vocês apertam e seguram Ctrl Shift e aí o botão de seta para a esquerda. Você viu que ele selecionou até o final da tabela. E aí vocês apertam Ctrl Shift e a seta para baixo e ele vai selecionar até o final da tabela. Então, mesmo que você esteja com uma tabela muito, muito grande, você consegue usar essa ferramenta do Ctrl Shift e as setas para selecionar a tabela toda bem rápido. Após ela estar selecionada, vocês vêm aqui em cima em Inserir, Tabela Dinâmica. Ao abrir, vai criar essa janela com algumas informações. A primeira delas é selecionar uma tabela ou intervalo. No caso aqui, como nós já tínhamos selecionado a tabela anteriormente, ela já aparece aqui, ó, planilha 1 e as informações dessa tabela que nós criamos. Mas caso aconteça de você abrir e tá em branco aqui, não tem nada, você pode clicar nesse botãozinho aqui do lado e você mesmo selecionar a tabela, né? Aí você seleciona, clica novamente, ele vai retornar. Essa opção de usar uma fonte de dados externas nós não vamos usar, mas ela serviria, por exemplo, para você buscar uma outra planilha do Excel, um outro documento, para ter como base das suas informações. Escolha onde deseja que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Nós normalmente vamos sempre usar isso aqui, ó, nova planilha, porque a planilha da pesquisa OD, como eu disse, ela é muito grande. Se você tentar adicionar a tabela dinâmica na tabela que já existe, você vai acabar se perdendo e vai misturar informações, vai ficar muito confuso. Então a gente vai sempre criar uma nova planilha. Você tem a opção de criar nessa mesma planilha. Aí você seleciona o local aqui. Eu poderia, por exemplo, pedir para ela começar a partir daqui. Então, quando ela criasse, ela ia criar a tabela dinâmica a partir dali. Como a minha tabelinha aqui é pequena, eu poderia fazer isso. Mas eu vou mostrar fazendo uma nova planilha,
que é como a gente vai usar no trabalho. Aí você viu aqui embaixo, ó, tinha a planilha 1, que é onde a gente estava, e ele criou uma planilha 14. Provavelmente no caso de você vai ser a planilha 2 ou planilha 3. A minha é 14 porque eu já criei várias, já mexi muito nesse documento. Aí ele já está na número 14. E aí aqui nós temos todos os itens que nós tínhamos na tabela anterior: cidade, origem, destino, veículo e fator. E nós vamos colocá-los em certos locais da nossa tabela dinâmica para eles atenderem ao que nós queremos. Então, por exemplo, o primeiro campo aqui é filtro. Então, a gente vai usar ele para filtrar as informações que nós queremos. Por exemplo, no trabalho, vocês vão ter uma tabela com todas as cidades ali da região de BH. Então, só que vocês não querem todas as cidades, você quer algumas cidades. Ou uma cidade só. Então, você pode pegar cidade, arrastar aqui para filtro. E aqui no filtro você selecionar só a cidade que você quer. Ou só Várzea Grande. Ou só Cuiabá. Ou tudo. Esse aqui ainda não apareceu nenhuma informação. Ele só vai aparecer todas as informações depois que nós completarmos todos os 4 campos. Então eu poderia pegar, agora que eu já defini por cidade o filtro, eu quero que a minha linha seja a minha origem. Aí ele já apareceu, origem de 1 a 5. E eu quero que a minha coluna seja o meu destino. Então, ele já apareceu aqui, destino A, B e C. Mas viu que não aparece nenhuma informação aqui, porque falta o valor. E aí no valor, normalmente nós vamos usar a coluna fator. Esse fator, ele é um multiplicador que vai indicar quantas vezes aquela informação precisa ser multiplicada, repetida, para ela se tornar um número real. Então, por exemplo, no caso da pesquisa, OAD, ela não é feita com 100% da população. É pego uma amostragem. E cada pessoa dessa amostra, ela equivale por uma quantidade da população. Então, por exemplo, se numa quadra eles que têm 100 pessoas, eles falam com uma pessoa, então essa uma pessoa, ela representa essas 100 pessoas. Então, no caso dessa pesquisa, o fator para essa pesquisa seria 100, porque cada entrevista valeria por 100, representaria 100 pessoas. No caso do meu exemplo aqui, eu coloquei fator 1 para todo mundo, ou seja, todas as informações elas representam um indivíduo. Então, quando eu arrastar o fator para cá, aí apareceu. Então, o que acontece? Nós temos da origem um carro indo para A, um carro não, um veículo, né? Um veículo indo para A, um veículo indo para B, um veículo indo para C. Aqui nós temos 2 veículos saindo de 2 e indo para A. E um veículo saindo da origem 2 e indo para o destino C. Aqui, por exemplo, em 3, só da origem 3 só sai um veículo e ele vai para B. Então você percebe que ele não está simplesmente pegando as informações da tabela original e te dando. Ele está cruzando linhas e colunas e te dando quantas vezes aquela informação se repete. Então a informação de carros saindo de 2 e indo para A se repete 2 vezes na tabela. Então você tem 2 veículos fazendo essa rota. A gente poderia, por exemplo, fazer diferente ou mudar aqui algumas informações. Veículos, eu poderia colocar veículos no meu filtro. Colocando veículos no meu filtro, eu posso, por exemplo, pedir que eu só quero a informação dos carros. Aí ele já muda os dados. Então ele está mostrando somente carros. Não, eu quero somente motos. Agora ele já mudou. Só tem motos saindo de 2, 4 e 5.
Das outras origens não tem moto saindo. Eu poderia deixar carro e moto e pegar só pela cidade, só a cidade de Cuiabá. Então, ó, você viu que as origens 4 e 5 elas sumiram, porque essas duas origens são na cidade de Várzea Grande. Se eu colocar a origem como Várzea Grande, só vai ficar 4 e 5, que são as origens de lá. Então, mexendo e mudando a ordem desses itens entre coluna, linha e filtro, você consegue mais informações, né? E a- avaliar como você quer fazer. Eu poderia, por exemplo, colocar, tirar a origem daqui e o destino, e eu quero que na coluna tenha os veículos e saber a origem deles. Então agora eu sei que da origem um sai três carros. Da origem 2 sai um carro e duas motos. Não importa para onde eles estão indo. Eles estão saindo da origem 2 e indo para algum lugar, mas são duas motos e um carro. Da origem 4 sai dois carros e duas motos. Então, com isso, a gente vai conseguir trabalhar as informações. Aqui no fator, nós temos, na verdade, em cada um dos campos a gente tem essa opção. Se eu clicar, vai aparecer aqui, configurações do campo valor. Se eu clicar aqui, ó, configurações do campo, cada um deles eu posso fazer algumas configurações sobre como vai ser mostrado os dados, né, como vai ser analisado. Geralmente a gente vai usar essa configuração da coluna valor, porque é ela que acaba nos retornando os resultados. Então, por exemplo, aqui, eu poderia colocar contagem média, máxima ou mínima. Como essa minha tabela é muito simples, se eu colocar aqui a máxima, ele vai retornar valores de um, porque é no máximo um veículo, né, em cada rota. O, porque tipo assim, cada veículo é um, né, então o máximo vai ser um. Mas em outros casos, de outros exemplos no trabalho, vocês vão ver que vocês vão poder usar essa parte de máximo e de mínimo para avaliar certos parâmetros da pesquisa OD. Pode colocar produtos, tem várias opções de como você vai analisar a relação entre os números. Normalmente fica em soma. E aqui, mostrar valor como. Aqui ele vai te dar nessa segunda aba como você quer que o valor seja mostrado. Sem cálculo, então ele vai mostrar aqui, ó, da origem um saiu três carros. Mas você pode colocar como porcentagem do total geral, porcentagem da coluna, porcentagem da linha. Então, porcentagem do total geral. Se eu colocar assim, ó, total geral é 100%. Mas na linha um, na origem um, ela representa 21%. E esses 21% estão todos em carros, porque eram os três carros. Mas no caso da origem 2, você tem 7% em carros, 14% em motos, e que totaliza 21% do total geral. Ou então você quer analisar pela linha. Então, porcentagem do total da linha. Aí, agora você tem que, aqui, ó, na rota um só tinha carro, então 100% em carro. Na rota 2 tem 30 e 66, 33 e 66. Então, com isso, você vai mudar a forma como ele te apresenta os dados. E isso vai te dar uma flexibilidade
no que você quer construir, no que você quer obter de informações. Vou, eu vou apagar essa planilha. Na verdade, antes de eu apagar ela, eu vou mostrar algo que pode acontecer de vocês cometerem um erro sem perceber. Vou retornar aqui para o valor sem cálculo. Vamos lá. Ó, aqui nós estamos com o fator 1, né? Nosso fator de soma é 1. Mas se eu vier aqui e eu trocar esse fator para 2, a tabela não mudou. Ela não vai atualizar com a tabela original. E se você vier aqui e tentar criar mais uma tabela dinâmica, ó, é tudo igualzinho. Vou criar mais uma tabela dinâmica e colocar as mesmas informações. Você viu que ele continuou com os mesmos, ficou igual. A 14 e a 15 estão igual, mas eu mudei o fator e mesmo assim ele não mudou, né? Então é importante a gente ter atenção a isso, porque ele grava a, a planilha original da primeira vez que você cria uma tabela dinâmica. Então você tem que apagar as tabelas dinâmicas. E aí, como nenhuma tabela dinâmica ativa, você pode fazer alteração no fator. A partir de agora, quando eu criar agora a nova tabela dinâmica, ela já vai considerar um fator de 2 e você vai ver que todos os valores que aparecerem eles vão estar dobrados. Ó, eu cliquei direto em tabela dinâmica e não selecionei a tabela. Então ele veio branco, veio em branco aqui. Então, o que eu vou fazer? Clicar aqui e selecionar. E aqui, como eu estava com esse quadradinho selecionado, ele entendeu que eu queria que a tabela dinâmica viesse para cá. Mas não, eu quero uma nova planilha. Cidade no filtro, origem na linha, veículo na coluna e fator. Aí, agora você viu que agora quando eu criei essa nova tabela dinâmica, sem ter nenhuma outra criada, ele puxou o fator correto. Ele puxou o fator 2. Então aqui onde era 6, era 3 carros, virou 6 carros. Porque é aquilo que eu te falei. No caso dessa pesquisa, cada carro avaliado representava um total de 2 carros. Então, muitas vezes nas pesquisas OD, você vai ter esses fatores, às vezes fatores muito altos, né? Que eles vão entrevistar uma única casa na quadra, e aí essa uma única casa vai representar todos os moradores, às vezes, da rua ou da quadra. Então, esse fator vai multiplicar o resultado que você tem na pesquisa para te dar um valor mais próximo do real. E para calcular esse fator, existe um método, existe contas, né, para com base na quantidade de pessoas com que foi entrevistado e com a população daquela cidade. Então, se é uma população muito grande, você tem que entrevistar um certo número de pessoas para isso ser uma amostra significativa. E aí, com essa amostra significativa, você calcula o fator que vai ser o multiplicador da sua tabela. Eu espero que tenha ficado claro a ferramenta de tabela dinâmica, mas se vocês ainda tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, que nas sextas-feiras eu tenho o dia livre, então a gente pode marcar, seja de manhã ou de tarde, o horário que ficar melhor para a turma.
e eu posso explicar. E aí, presencialmente, a gente conversar e eu dou e tirar dúvidas de vocês sobre como fazer essas tabelas. Tudo certo? Então, por hoje é isso aí. Até mais.